A Rede Novas de Paz apresenta o programa Estudo Bíblico Novas de Paz. Conhecimento bíblico. Esclarecimento teológico. Edificação espiritual. Estudo Bíblico Novas de Paz. Direção-geral, Pastor Francisco Técio. A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Eu sou o pastor Valmir do Canto. Estamos dando início a mais um estudo bíblico Novas de Paz. Desejamos que a graça do nosso Salvador Jesus Cristo esteja convosco, porque com ela venceremos todos os desafios desta vida. Estamos conosco aqui nosso pastor Alan Máximo, sempre cooperando com esta obra de ensino, porque é fundamental conhecermos a salvação que foi executada em Jesus. E aqui temos mais um tema, né? Mas pastor Alan Máximo, a paz do Senhor. A paz do Senhor, meu querido pastor Valmir do Canto, a paz do Senhor a todo o povo de Deus. É uma grande alegria, um privilégio imensurável de poder cooperar, contribuir. Glória a Deus. E qual o tema? Estamos abordando uma igreja cheia de amor. É a temática desse estudo de hoje. Lembrando aos irmãos que estão nos acompanhando pela Rádio Novas de Paz 88.1 ou através das redes sociais, você aí compartilha, indica essa programação, porque com certeza Deus há de falar através da sua palavra, através do seu Espírito, para a glória do nome de Jesus. Estamos com a fundamentação teológica, a lição da Escola Bíblica Dominical, que tem como fundamento geral a igreja em Jerusalém. Doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Então, assim, o tema geral é este, né? Hoje vamos falar sobre uma igreja cheia de amor. Vamos começar, né, fazendo logo uma oração, pastor Alan Máximo, porque somos dependentes de Jesus, dependentes do seu Santo Espírito, porque quem faz esta obra é o Espírito Santo de Deus, para a glória do nome de Jesus. Pastor Alan Máximo, nos ajuda em oração. Pois não, pastor Valmir do Canto. Oremos em nome de Jesus. Pai amado, Deus querido, nós queremos louvar o teu santo nome, te engrandecer e agradecer também por essa oportunidade que nos é tributada, agradecer pela vida do nosso querido pastor, presidente, diretor da Rádio Novas de Paz, o nosso pastor Francisco Técio. Paizinho querido, que o Senhor possa abençoar as vidas a cada um dos nossos rádio-ouvintes, dos nossos internautas, que sejam impactados pela graça do teu poder e da tua palavra, pois em teu nome te peço e assim já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, como nós estamos falando, você que ligou seu rádio agora, estão no Estudo Bíblico Novas de Paz ou através das redes sociais. Estamos falando sobre um tema, um amor, uma igreja cheia de amor. Temos como um texto áureo, Atos dos Apóstolos 4:32. E era um coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém diziam que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Atos 4:32. É um tema, pastor, bem esse texto, ele é até polêmico, porque a percepção que as pessoas têm hoje da igreja, ou até mesmo da forma com que as pessoas enxergam a igreja, e até a administração dos bens materiais, porque esse amor vai fundamentar muito em cima dessa questão da necessidade. Sim. Mas eu enxergo que é muito mais além do que isso. Meus amados irmãos, o que é que nós queremos abordar? O que é que, ao término dessa programação, desse estudo, a gente... qual é a verdade que precisa ser consolidada? Qual é a verdade prática disso? O amor é o elo que mantém a unidade da igreja local. Sem amor, não existe relacionamento cristão saudável. Então, o amor está fundamentado na unidade. E a gente vai entender um pouco, aqui tem uns textos bíblicos, isso, que essa unidade não é a gente pensar. Eu não vou pensar como o pastor Alan pensa,
digamos assim, a percepção que o pastor não é ser igual ao pastor Alain, porque às vezes, pastor, veja, seria uma coisa opressora. Como ser igual ao pastor Alain ou Alain, pastor, ser igual a Valmir? Não. Deus, ele respeita as nossas individualidades. A unidade que se fala não é isso. Por isso que a igreja hoje, né, ela passa por digamos assim, por uma crise de identidade. Não vou dizer a igreja vai ser arrebatada, mas aqueles que estão dentro de 4 paredes, pastor Alain. Sim. Porque quando nós falamos de igreja, é uma outra polêmica também, porque a igreja, ela vai ser arrebatada. Agora, quem faz parte da igreja está ligado à videira verdadeira. Esse é o mistério também. Eu, querido pastor, eu vejo que há 2 igrejas, não é? A igreja visível e a igreja invisível. Não é a igreja visível, a igreja palpável, como o senhor bem frisou, a igreja que está ali, às vezes está até doando o amor, mas não é aquele amor, digamos, cristocêntrico, o amor verdadeiro, o ágape, né, pastor? Mas existe a igreja que ela não valoriza os bens materiais, mas espirituais. Essa igreja é a igreja invisível. Então há um choque, na realidade, eu vejo um choque assim, espiritual muito grande, quando nós tratamos. Mas tudo isso já foi notificado pelo nosso Salvador Jesus Cristo. Então nós estamos vivendo uma época de hoje em que tudo que Jesus falou está acontecendo. Então assim, a gente precisa contextualizar essa visão que Jesus passou para nós, da palavra de Deus, para que a gente não fique, digamos assim, embaraçado, não perca a fé. A igreja está escrito aqui, mas a igreja é dessa forma. Então, às vezes uma visão e uma interpretação até equivocada da palavra de Deus vai gerar um esfriamento ou até um abandono da fé. Mas vamos lá. Temos 3 objetivos. O primeiro objetivo desta lição é compreender como o amor se manifesta na comunhão cristã, promovendo a unidade e o crescimento da igreja. Então, unidade, crescimento, o amor. Então veja só que uma coisa leva a outra. Se tem verdadeiramente o amor, vai ter uma comunhão e vai ter unidade, vai ter crescimento. Se não tem o verdadeiro amor, o negócio não vai muito adiante, não. E o segundo objetivo, reconhecer a graça de Deus como a fonte do amor cristão. E o terceiro, incentivar a prática da solidariedade cristã como expressão de amor. Tem muitos textos, né, pastor Alain, diz assim, é melhor dar do que receber. Vivemos uma cultura hoje muito forte, onde as pessoas vão adorar a Deus e ao chegar no templo, elas estão tão carentes de compreender quem é Jesus, que ela se apega somente no ter, ou até mesmo a necessidade que está tendo em casa, ou várias necessidades afetivas, emocionais e espirituais. As pessoas chegam num relacionamento com Jesus muito mais negociando a fé. Exatamente. E aí por isso que o amor vai perdendo totalmente o espaço no coração e tentar substituir esse relacionamento, essa identidade com o próprio Criador, com coisas materiais, vai se afastar do caminho de Deus e aí vai ficar com a dúvida, será que vai ser arrebatado? Essa é a grande pergunta, meu pastor, porque, como o senhor bem frisou, é a questão, quando as pessoas fazem essa troca, a troca do espiritual pelo material. E a gente observa que em toda a dimensão bíblica, em toda a cronologia bíblica, o amor, ele era sempre enfatizado no sacrifício, e não tinha troca materiais. A gente observa lá atrás, no começozinho, lá no Gênesis, a entrega da voluntária, né? Voluntário, quando Deus pediu para que Abraão levasse o seu filho, o único filho. E na verdade eles entregavam porque eles queriam, não porque alguém pedia. Os apóstolos não pediam. As pessoas é diferente. Voluntários. Às vezes, lógico que a gente sabe que tem necessidade da igreja, que a gente faz aqueles propósitos para levantar um templo, para ajudar os irmãos. Isso aí é a obra missionária. As contribuições, os dízimos, as ofertas é uma outra situação. Exato. As contribuições que é a manutenção do templo físico, das necessidades básicas dos salvos em Cristo, que tem essa necessidade, que é a questão das ofertas. Mas esse texto aí vai se revelar que eles voluntariamente compartilhavam seus bens. Exato. Alguns vendiam, e tudo aquilo que eles faziam voluntariamente. Era o mover do Espírito,
era o mover de Deus no coração daqueles cristãos, que fazia com que eles faziam isso não por constrangimento. Exato. Até Paulo fala a carta aos Coríntios, não dê por constrangimento, não dê por obrigação, porque Deus não aceita. Então, glória a Deus. Então a gente vai falando aqui, vai surgindo vários assuntos, e eu creio que vai ser edificante, meu amado irmão. Por quê? Porque Deus quer que você cresça no amor em Cristo Jesus. E a falta da interpretação correta da palavra de Deus gera toda essa crise espiritual. Pastor Alain Máximo, temos uma leitura bíblica em classe, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32 e 37. Convidar o nosso pastor Alain Máximo a fazer essa leitura. Você que está em casa, pegue seu exemplar bíblico. Se você está de posse também da sua lição bíblica da escola dominical deste trimestre, você acompanha, porque lendo a palavra e acompanhando a leitura é importantíssimo, porque isso faz com que a gente cresça também na fé. Pastor Alain Máximo, por gentileza. Amém, pastor. Leamos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32 ao 37, nos diz: E era um coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles haviam abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitados algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que lhe fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartiam-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então, José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Glória a Deus. Assim, quando a gente para refletir, esse Barnabé, né, que a gente lembra da viúva. Isso. Você veja o desprendimento, o amor. Como estamos falando aqui, uma igreja cheia do amor, o amor de Deus em Cristo vai fazer com que haja um crescimento, uma liberdade. Eu vou até dizer assim, uma libertação das coisas materiais. Nós somos muito apegados a muitas coisas, e isso é uma prova de que o amor de Cristo precisa crescer na nossa vida, pastor Alain Máximo. É um grande desafio. Eu não amo por causa do pastor Alain, por causa do meu irmão, por causa disso, fulano que me trouxe mal. Tudo bem, isso pode até, de repente, contribuir de uma forma negativa, pastor Alain Máximo. Mas eu entendo que Deus, ele, através do estudo Bíblico Novas de Paz, ele quer que você tome uma posição diante dele, para que você possa, digamos, investir no crescimento espiritual da sua vida. É assim, porque quanto mais você ama Jesus, mais graça ele te dá, e você vai conseguir amar ao outro, não de um amor fingido, como diz Paulo, né? Um amor, ou seja, a gente sabe que tem que amar, mas a gente não ama com o amor de Deus, ama com um amor mecânico, um amor intelectual. E quando de fato a gente ama, a gente percebe que há no coração daquele irmão uma singeleza, uma pureza de Deus, pastor Alain Máximo. É até complicado, a pessoa dizer assim, eu te amo. Rapaz, é melhor você ficar calado, porque eu não vejo nada de amor, eu vejo uma formalidade, uma religiosidade. Exatamente. E ainda um comprometimento de dizer assim, eu te amo, pastor Alain Máximo, como se fosse algo que todo mundo está vendo, mas na prática... Exatamente, eu queria acabar de falar, pastor, porque o amor, na realidade, ele não se expressa somente em palavras, não é? Mas principalmente em atitudes. Então, as atitudes, elas falam muito mais do que as palavras propriamente ditas. Então, se eu digo que eu amo e eu não pratico aquilo que eu estou falando, eu abraço, é um abraço falso, é um abraço que realmente você não sente ali que há aquela aproximação, que há aquela paz, realmente é um amor fingido, não é? Não tem aquela complexidade. Amém, glória a Deus.
Vamos dar, né, continuidade aqui da lição, né? Vamos fazer uma palavra introdutória, né? Nesse estudo, veremos como o amor de Deus se manifesta numa igreja genuinamente cristã. Então, ou seja, quando ele fala genuinamente cristã, ele está se referindo à essência cristã. Glória a Deus, né? Ele capacita a igreja a enxergar os mais necessitados, ou seja, o amor de Deus em Cristo faz a gente enxergar. Então tem muita gente cega, viu, pastor? Sim, muita gente. Tem um bocado de gente cega. Por quê? Porque você até vê a necessidade, mas você não tem o amor de Deus. Então por isso que você é ignorado pelas suas necessidades, né? E diz aqui também, esse amor, contudo, não é um mero sentimento humano. Em vez disso, ele é a expressão máxima da graça de Deus. Foi muito bem colocado aqui pelo autor, que não é um sentimento humano. A gente caracteriza o amor de Deus como um sentimento humano. E se ele é humano, desprovido da graça de Deus, o homem é maligno. Todos pecaram e destituídos da glória de Deus estavam. Então, o sentimento que há no homem, Jesus falando que assim, do coração do homem procede os maus pensamentos, prostituição, lascívia, glutonaria, homicídio. Então veja só, do coração do homem procede esses sentimentos. Então daí, pastor Alain, como esperar de um homem que não tem Jesus? Não vai ter. Não vai ter, vai ser uma grande frustração. Meus amados irmãos, somente através do amor de Deus o cristão aprende a ser solidário e generoso com aqueles que precisam de ter suas necessidades supridas. Então aqui, esse ponto aqui, essa introdução, fala da necessidade básica, pastor Alain. A necessidade aqui da comida, do aconchego, de todas as situações para as pessoas poderem ter uma vida satisfatória. Porque a carência, eu acho que assim, a carência material, ela é muito forte, mas existe uma carência também afetiva e espiritual muito grande. Uma coisa puxa a outra. Sim, né? Verdade. A falta dos objetos, das necessidades básicas supridas vai gerar várias outras deficiências também. Meus amados irmãos, glória a Deus, vamos entrar aqui no primeiro ponto, um amor manifestado na comunhão cristã. Ou seja, eu me lembro disso, pastor Alain Máximo, quando Jesus, em João capítulo 15, quando ele fala do amor, eu queria até dar uma lida aqui em João 15 primeiro, porque aqui nesse primeiro ponto, aqui ele vai abordar sobre o amor manifestado na comunhão cristã. Quando a gente fala de amor, amor é um sentimento, é algo abstrato, mas ele se materializa, diz assim, João 15, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós estás limpa pela palavra que eu vos tenho falado. Então, quando ele fala do fruto aqui, ele estava fazendo uma simbologia de uma árvore, que se conhece a árvore pelo fruto, mas isso aqui se aplica ao amor, se aplica ao fruto Sim. do Espírito, que é o amor, que vem a benignidade, a paz, a longanimidade e todas aquelas características do amor que é preciso ser visto, pastor Alain Máximo. Quando ele fala aqui manifestado, não é algo que, eu te amo, mas como o senhor me falou, Sim. só de palavras, mas precisa ser materializado de uma forma, digamos assim, palpável, isso. Porque aí isso vai se consolidar do que fato o amor. E aí, coloca aqui, neste ponto de sua narrativa, Lucas se refere à igreja como uma multidão dos que criam, versículo 32. Essa expressão pode ser entendida com o sentido de um grande número, uma assembleia, ou seja, a igreja que havia começado com 120 discípulos, agora era uma grande multidão. Aí vamos parar um pontinho aqui, Lucas começa a narrar, porque começou lá, Jesus ficasse em Jerusalém, ficaram lá, perseveraram lá, o Espírito Santo agiu, 120 pessoas estavam ali, Isso. E agora começou, digamos assim, aquele dínamo, aquele poder de Deus,
E eles começaram a não só ficar de boca fechada, mas de propagar. E essa propagação não era somente com palavras, mas era com obras. Lá em Apocalipse, quando Jesus se revela a João, ele disse: eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Isso. Então aqui nessa igreja mostrava que era Deus está tão interessado, glória a Deus, em querer revelar o seu amor através dessa ação, como no começo, pastor, hoje também. Então começou com um grupo pequeno, aí vai ser o grande desafio. Será que as pessoas estão tendo unidade, pastor Alan Máximo, na hora desse propósito? Porque assim, tá todo mundo tão interessado só em si, nos seus propósitos, que acaba a ficar um sentimento, não é um sentimento comum a todos. Isso. É um sentimento egoísta, onde as pessoas, elas só pensam em si. Verdade, pastor. E aí, exatamente, o senhor bem frisou essa passagem do Apocalipse, lá no capítulo de número 2, não é, do versículo 8 em diante, que vai falar sobre a segunda igreja da Ásia Menor, que é Esmirna. E exatamente essa igreja era a igreja que Deus conhecia as obras dela. Era uma igreja que ela professava o amor, mas não vivia o amor na sua totalidade. E a palavra vai dizer que muitos que diziam que eram judeus, mas não eram, antes habitavam na sinagoga de Satanás. E Deus conhecia as obras dele. Ou seja, não é somente você realmente expressar ou falar, mas Deus, ele conhece a intenção verdadeira do coração. Hein? Muito bem colocada essa palavra pelo nosso pastor Alan Máximo, que você veja, estava dentro da igreja, mas não estava com o amor de Deus. E é muito forte quando o próprio Jesus da sinagoga de Satanás. Ou seja, você que está nos acompanhando pelas redes sociais, veja só que texto forte o pastor Alan está lendo aqui, mencionando, porque é uma igreja, leva o nome da igreja, leva o nome de Jesus, mas não está fazendo a vontade de Jesus. Aí as pessoas vão olhar para essas pessoas e vão dizer: a igreja não é verdadeira. Mas veja só que em tudo Jesus nos alerta, pastor Alan Máximo, no sentido de que você não fique desapercebido do que é a igreja, qual é a verdadeira igreja, podemos dizer assim. Capítulo 2, pastor, Apocalipse, versículo 9. Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Ou seja, Deus, ele está falando aqui na sua palavra que Deus conhece as obras, Deus conhece a tribulação, Deus conhece a necessidade, não é? O quanto a igreja, ela necessita, ela precisa verdadeiramente, mas não é uma igreja verdadeira, não é uma igreja pura, não é uma igreja que pratica o verdadeiro amor. E aí você bem colocou uma situação, e eu quero aqui, nesse amor manifestado na comunhão, algo está ali naquela comunidade. Não quer dizer que uma ou outra pessoa que venha não demonstrar isso, não quer dizer que representa o total. Sim, porque é muito comum a pessoa que está dentro da igreja, ninguém ama nessa igreja. Exatamente. A pessoa teve um desafeto com alguém, teve um problema com alguém e generaliza, dizendo que todo mundo, então nem ela ama também, né? Porque se ninguém ama nessa igreja, ela está dentro da igreja, então ela é a primeira a declarar que o amor dela não está em Jesus. Mas deixa eu ler somente uma coisa aqui em Apocalipse também, Apocalipse capítulo 3, a gente falando aqui de crescimento, de comunhão, de uma riqueza, não uma riqueza material, mas uma riqueza espiritual. Exato. Apocalipse capítulo 3, versículo 17. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável e pobre, e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a tua vergonha da tua nudez, e unja os olhos com colírio para que veja. Então veja só, veja que o amor de Deus faz você enxergar a igreja de uma outra forma. Então, sem este amor, a concepção que você tem do outro, você vê que Barnabé, ele estava com o amor de Deus ao ponto de o que ele tinha, eles não, eu vou doar. E era algo que trazia satisfação a ele, não era constrangimento. Verdade. E esses textos aqui, pastor Alan Máximo, a gente começa a enxergar que essa comunhão aqui
ela precisa ser bem entendida. Cooperando com a sua palavra aqui também, o próprio apóstolo João, ele fala também na carta aos Efésios, a igreja do amor, quando ela tinha aquele amor fervoroso e ela foi perdendo com o tempo. Aí lá no capítulo 2, no versículo 5, ele vai dizer: lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te, ou seja, volta à prática das primeiras obras. Aí vai fazer uma advertência, né? Senão, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro. Então, se ele move o candeeiro do caminho, certamente a pessoa vai estar caminhando em escuridão, tropeçando, não é? Então, o Espírito Santo de Deus é que move-nos para que a gente possamos viver este amor cristocêntrico, um amor verdadeiro em Cristo Jesus. Glória a Deus. Meus amados, dando continuidade aqui, vamos entrar os desafios, pastor, do crescimento. Então, começou com 120, depois se caracterizou com uma grande multidão, ou seja, já era algo que não dava para contar, perdeu a noção. Então, os discípulos não estavam preocupados, meus amados irmãos, com a quantidade ou com o número para se caracterizar que estava crescendo. Eles simplesmente faziam e o Deus testificava esse crescimento. Agora, existiam muitos desafios no crescimento, né? Sim. Então, no segundo ponto desta lição, ele vai mostrar que agora, como tinha bem mais gente, e aí entra uma questão de acomodação também, pastor. Como manter a essência no meio de tantas pessoas. Exatamente. Aí o autor coloca aqui: assim vemos a igreja em Jerusalém crescer em escala geométrica. Ela se multiplicava. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, pastor Alan Máximo, versículo 7. E com isto, os desafios também eram maiores. Como essa igreja, que até um pouco tempo não passava de um pequeno número, se comportaria com um novo formato adquirido. Então, veja só, com o crescimento vem desafios, vem investimentos, vem muito trabalho, né? Aí Jesus falou lá, diz que a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Mateus capítulo 10, ele vai começar a narrar o quê? Que Jesus viu muitas ovelhas perdidas, desassistidas. E aí esse crescimento, pastor Alan Máximo, veja como é desafiador. A gente está dentro de uma congregação para dar conta de muitas ovelhas. E aí vem o desafio. Se eu puder ler, pastor Alan Máximo, Atos dos Apóstolos 6:7, por gentileza. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Pronto, então você veja que o amor, como eles permaneciam no amor, Deus iria dar todas as saídas digamos assim, da complexidade que agora estava em permanecer evangelizando e mostrando o amor de Deus. Porque veja só, uma coisa é você estar perto de 12 pessoas e você dar uma assistência a elas. Imagina você várias pessoas com fé diferente, com tamanho de fé diferente. Mas glória a Deus que com amor, né, a gente tudo vence para a glória do nome de Jesus. Aí, meus amados irmãos, vamos dando continuidade aqui. De fato, Paulo diria que o amor de Deus foi derramado nos corações dos crentes pelo Espírito Santo. Romanos 5:5. Então, quando fala de derramado, você entende o quê? Não há reserva. Deus não deu uma gotinha. Deus, quando derramou o amor dele em Cristo Jesus, e você que está nos acompanhando, meu amado, você que aceitou Jesus, permita-se viver o amor de Deus e tudo aquilo que lhe prende a isso. Não se pegue às pessoas que estão em sua volta, mas olhe para Jesus. Pastor Alan Máximo, Romanos 5. Romanos capítulo 5, versículo 5, nos diz: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então aceitou Jesus, Deus dá uma porção aí, e se você se alimentar dessa porção da fé, você vai crescer. Exato. Em Colossenses, pastor, por gentileza, Colossenses capítulo 3, versículo 14, ele vai mostrar que há uma perfeição, pastor, ou seja, quando o amor de Deus ele é nutrido na vida de um cristão,
o que é que vai acontecer? Ele vai começar a se relacionar, e esse relacionamento não vai ser um relacionamento hipócrita, falso. Não vai ser por causa da posição da barganha, porque hoje, Deus me perdoe, hoje as pessoas, elas veem as outras pessoas com segundas intenções. Exato, pastor. Mas há uma perfeição. Deixa isso do lado, vamos focar no amor. Por gentileza, você pode ler, por gentileza, Colossenses capítulo 3, versículo 14. Colossenses 3,14 nos diz: e sobre tudo isto, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Pronto, então é a referência. Então era Deus dizendo, usando Paulo e a gente hoje no estudo bíblico Novas de Paz, o pastor Alan Máximo, eu, o pastor Valmir, estamos dizendo assim: se revista do amor de Deus. Isso. Que ele, o amor de Deus em Cristo, ele é perfeito. Glória a Deus. Se o amor de Deus é perfeito, o homem é imperfeito, né? Então por que muitas das vezes nos frustramos com as pessoas? Estamos esperando dela, pastor Máximo, que às vezes ela não tem para dar. Exatamente. Se ela não conhece Jesus, não decide por Jesus. Lemos agora há pouco, eu fiz uma citação muito boa sobre uma igreja que era pobre aos olhos humanos, mas Jesus disse: você é rica. Você é rica. Exato. E a outra igreja que diz que é abastado, sou rico, não me falta nada. Faltava a essência, que é o amor. Talvez aí entra esse crescimento, né, manifestado na comunhão, nos desafios do crescimento. Então a gente começa a enxergar que tem que estar aí o equilíbrio, tanto do material quanto do espiritual. Então tem um terceiro subtópico, quando ele fala sobre uma vida interior. Então veja só, a expressão era um coração e a alma. Ou seja, quando ele fala disso, ele está se referindo não à aparência, não aquilo que as pessoas visualizam, mas o que estava lá no íntimo. Mostra a igreja em sua essência, revelando a sua união interna. Pastor, eu queria aqui ler um texto que do Antigo Testamento é muito citado, Salmo 133. A gente, quando vê isso, a gente, poxa, mas como é que eu vou viver com meu irmão alheio? Eu não gosto dele. Você quer aquele sentimento do Egito ainda no coração dos crentes. Por quê? Porque o entendimento, pastor Alan Máximo, nós estamos, essa comunhão, esta unidade cresce quando a gente entende o propósito de Deus, que nós estamos no mesmo objetivo de anunciar Jesus. E as nossas... veja só, os 12 discípulos, eles pensavam do mesmo jeito, agiam do mesmo jeito? Não, então Deus não está querendo que todo mundo seja idêntico uns aos outros. Não teria graça nenhuma. Cada um com as suas características, mas se o amor de Deus estiver derramado em Cristo Jesus, em nossos corações, pastor Lamácio, nós vamos, digamos assim, crescer, e Deus vai testificar. E foi uma das orações, né, pastor? Uma das orações do próprio Jesus, lá no Evangelho de João, no capítulo 17, quando Jesus ele ora por unidade, não é? Ele vai orar, ele pede a Deus que o Senhor possa derramar da sua graça, como bem frisou o nosso pastor Valmir do Canto. Não é somente para que você venha a ser igual. A unidade não é você ser igual, ser idêntico ao irmão. Há a sua divergência, há a sua diferença, mas nós somos ligados pelo amor de Cristo por meio da graça. E uma coisa interessante, veja só, cada um tem um temperamento diferente, mas quando nós estamos no mesmo propósito em Cristo, entendemos que a salvação foi nos dada pela misericórdia dele, nós não temos direito de reivindicar que o outro seja do meu jeito, pastor Lamato. Então, quando o nosso relacionamento é fundamentado pela salvação, pela graça que foi nos dado, meu relacionamento com o Senhor fica melhor. Por quê? Porque eu não vou cobrar do Senhor, porque se eu sou salvo pela graça, eu não posso exigir do Senhor uma coisa que o Senhor não tem. Isso. Então tiram a responsabilidade, uma cobrança carnal, humana, mental, e entra agora o relacionamento fraterno. O senhor vai ler um texto aí, né? Eu vou ler um texto, eu vou ler isso aqui, que é exatamente Atos 4, versículo 32, é igualzinho o Salmo 133. Pois é o Evangelho de João, pastor, capítulo 17, versículo 3, que diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem
enviastes, né? Eu glorificarei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. Ele aqui estava orando por esta unidade, dizendo que a graça, a salvação, ela não vinha com divergência para quem tinha mais, para quem tinha menos, mas ela seria dada a todos, né? Esse amor seria espalhado a todas as classes, e eu vou dizer de uma forma única. E eu vou dizer uma coisa aqui para quem está dentro da igreja, que às vezes quer se isolar. Deixa eu te falar o que Deus está mandando eu te dizer nesta manhã, nesse estudo bíblico de Novas de Paz, é que a vitória que tanto você busca não está no isolamento. A vitória que você tanto busca esteja no teu relacionamento com os irmãos mais difíceis dentro da igreja. Isso é verdade. Que isso, pastor, que o senhor está falando? Sim, é exatamente isso. Por quê? Porque a bênção de Deus está em conviver pacificamente com aquelas pessoas que pensam diferente de mim. Isso. O pensamento é diferente, mas a unidade doutrinária é a mesma. Aí é um grande desafio. É desafiador. Olha só como diz aqui, ó. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32. Nós estamos aqui falando da vida interior. É o que está por dentro, pastor Alain, o que Jesus vê. Atos era o coração, era unidade, o coração e a alma de multidão. Veja que contradição. Unidade, mas existia uma multidão, ou seja, essa multidão, ela era no mesmo propósito. Olha quantas pessoas estão unidas no mesmo propósito, pastor Alain Máximo. Então, essa obra de quem? É do Espírito Santo. Mas quando o coração, a pessoa aceita Jesus, ela não vem com orgulho, ela não vem dizendo o que ela quer. Ela diz, eu quero contribuir, eu quero fazer parte, porque... Mas será que Deus não colocou no coração? Meu amado, será que Deus não colocou no coração dos cristãos de fazer parte de uma igreja, de fazer parte daquela obra, de ser participante dessa obra? Olha que coisa linda. Então, quando a gente aceita Jesus, o amor de Deus é derramado em nossos corações, pastor Lamácio. E essa unidade é uma prerrogativa de uma igreja essencialmente cristã, fundamentada no amor. Era o coração e a alma de muitos que criam. Olha aí, quando a gente está na unidade no amor, o vínculo perfeito da paz, ninguém dizia o que coisa alguma do que possuía era si próprio. Ou seja, no meio ali existia uma unidade que ele não se sentia que era dono, não existia separação. Eu tenho um carro, eu tenho uma casa. Não. E o que não tinha nada também não se sentia desprezado porque não tinha. Veja que coisa tremenda. Exato. O que era rico não se achava que era rico. E o que era pobre não se achava que era pobre. Por quê? Porque tudo isso que ele tinha, assim, nós somos irmãos e somos fundamentados do mesmo amor. Exato. Só Deus faz isso. É verdade. Dá graça a Deus. Porque, veja só, vamos ver com esse olhar aqui, antes de ler o Salmo 133. Aí a gente começa a enxergar que a pessoa, quando ela tem uma posição ou tem uma condição financeira, os menos favorecidos são todos. Sim. Já começa a enxergar que é ele que tem que lhe ajudar. Então o sentimento também, ou também o que tem, digamos, uns bens materiais, ele diz, poxa, eu vou ter que ajudar todo mundo. Não é esse sentimento que Deus quer. O amor de Deus, ele não traz confusão. Não traz, a cobiça. O pastor Alain tá com aquele carro, tá com aquela posição. Tá... E quantas pessoas não cobiçam a posição que o senhor tá? Verdade. Aí eu digo, tá fundamentado no amor, na unidade? Sim. Não, porque aqui é o seu lugar. Então o amor de Deus precisa crescer. Vamos lá, continuar aqui, ó. Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em unidade. União. Mas que união é essa, pastor Lomácio? É a doutrina, é o amor, é a graça de Deus, unido pelo mesmo Espírito, sendo filho de um mesmo Pai, sendo humilde no relacionamento, convivendo pacificamente. Aí diz assim, ó, vivendo em união. Aí ele fala que é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba. Ele fala do óleo, ele fala esse óleo representa a unção, representa a ação de Deus na intelectualidade humana, na razão humana. Ó, vem da cabeça, vem para a barba, da barba de Arão desce até a orla das suas vestes. Ou seja, o amor de Deus, ele começa na cabeça, começa na razão humana e faz uma obra completa, pastor. Paulo diz assim, o amor de Deus está derramado, aqui está derramado, exatamente, da cabeça
E aonde é que está aqui? Ó, é como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor o quê? Ordena a bênção. Então, meu amado irmão, a sua bênção está em você viver com seus irmãos, mesmo que hajam algumas divergências, mas a vitória, pastor Alan Máximo, glória a Deus, a vitória que Deus quer te dar, não vai ser na separação, não vai ser no sentimento faccioso, mas vai estar exatamente no seu relacionamento com os seus irmãos, que é a conclusão desse assunto aqui, da uma vida interior. Então, a gente fala muito, pastor Alan Máximo, que diz assim, Deus não olha para a aparência. Mas é verdade, Deus não olha para a aparência não, mas Deus está olhando para o nosso interior. Dando continuidade aqui, que é justamente quem fez isso? Atos 1:8, pastor Alan Máximo, por gentileza. O Espírito Santo, quando desceu ali, revestiu os discípulos, revestiu de amor, meu amado irmão. Não é dons espirituais, porque muitos crentes vê o outro falando em línguas, e aí esse crente, ele ama, para ele tá cheio. Aí aquele que não fala, como é que vai ver se ele tá cheio ou não? Positivo. Aí, se você puder ler Atos dos Apóstolos 1:8, que é a capacitação do Espírito Santo sobre os chamados. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Glória a Deus. Então, Glória a Deus. Essa unção, essa graça é para evangelizar, é para mostrar o amor de Deus. Aí muitas pessoas, pastor Alan Máximo, vai evangelizar, se encontra com um pecador perdido, cheio de vício. Muitos ficam irados, está se prostituindo, é um ladrão, é um bandido. Meu amado irmão, o amor de Deus é desafiador, sim, porque a gente sabe que muitas dessas pessoas elas são violentas, elas estão movidas de muito ódio, de muito ressentimento, uma exclusão, muitas coisas que o diabo lançou ali no coração. E você não vai lá com o coração puro, achando que a pessoa vai se converter com facilidade. Se Deus quiser, Deus faz. Exato. Mas a gente tem que ter uma visão do amor de Deus. O amor de Deus não fica uma coisa romântica não, pastor Alan Usar, Máximo. pastor, a palavra, às vezes, muitos usam da palavra exatamente com tanta ira, não é? A fim de machucar, realmente de degrinir a imagem daquela pessoa, que realmente o Espírito Santo, a graça de Deus, parece que é só para ele, é exclusivamente só dele, não é? Uma vez que Cristo morreu na cruz do Calvário, e ele deu, a própria palavra nos diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se eu fui salvo por esta graça, se eu fui salvo por este amor, quem sou eu para condenar o ato de um ou de outro, só porque eu sou beneficiado, entre aspas, né, com esse poder que me foi dado, esse poder que me foi revestido por meio do Espírito Santo. E esse poder para ganhar o outro. Para ganhar, exato. Continuando aqui, é a tarefa do evangelismo. Você poderia ler Atos dos Apóstolos, capítulo 31 e 33, que é exatamente isso que o senhor falou. Que, na verdade, quando Deus lhe encheu com o Espírito Santo, olha, Deus te batizou, você foi... Sabe para que isso? É Deus dizer assim, eu quero usar você para mostrar o poder do meu Espírito para salvar os perdidos. Atos dos Apóstolos. Atos 28. Não, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31 e 33. Então, meu amado irmão que está nos acompanhando, estamos concluindo esse primeiro ponto, o amor manifestado na comunhão cristã. Então, estamos falando sobre uma vida interior, ou seja, revelando o que está nos nossos corações. Pastor Alan Máximo, Atos 4, 31 e 33. E 33. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Versículo 33. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos neles havia abundante graça. Glória a Deus. Então, é isso que Deus quer fazer. A gente precisa se revestir, precisa investir no propósito de Deus nas nossas vidas, porque aí você vai estar habilitado a falar de Jesus com autoridade.
dando continuidade, glória a Deus, vamos entrar no segundo ponto, o amor como manifestação da graça. Então nós vamos enxergar que em Cristo, glória a Deus, antes do pastor Alain Máximo falar, não teria como não citar, né, o grande apóstolo Paulo, um homem de profundo conhecimento da graça de Deus, e ele fala, pastor, com tanta autoridade, e até hoje nós somos abençoados, porque em Paulo não houve reserva. Paulo, ele entregou a sua vida completamente a Deus. E onde está manifesto isso? A sua devoção, a sua entrega à obra de Jesus. E eu queria citar aqui, muito conhecido, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Muito bom. O Senhor falar o amor como manifestação da graça. E aqui está, esse amor aqui é ágape, é um amor sacrificial, porque existe o amor de um homem para com a mulher, o amor do irmão para com outro irmão, um amor fraterno. Existe, digamos assim, a medida de amor revelada na palavra de Deus, mas este amor aqui, meu amado, este é o amor que traz toda a paz e a alegria. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor. Em algumas traduções, o pastor fala de caridade, porque aí ela se distingue do amor de um homem para com a mulher. Né? Tá entendendo? Então, assim, ele fala, algumas traduções falam de caridade. Seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse caridade, nada seria. Eu vou mais adiante. E ainda que distribuísse, olha aí, toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveita. Olha, Paulo, nesses 3 versículos, ele sintetiza que o amor de Deus é algo que está lá dentro, e que o que você faz, você não faz por causa das coisas externas. Aí as irmãs invitam, contribua, faça isso. Não, é verdade. A graça de Deus foi derramada tão forte que eles sentiam prazer em fazer. Quanto mais eles faziam, mais eles cresciam. E aqui concluindo, o versículo de número 4 e diante, ele fala assim, o amor é sofredor, é benigno, não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Isso é forte, né? Olha, quando a gente para observar que a gente está se privando às vezes desse amor. Com certeza. Então, que nós, meus irmãos, glória a Deus, nosso pastor vai dar continuidade aqui, falando da graça de Deus. Então, o que é que eu quero dizer isso aqui, ó? Deus, quando aceitou você, quando derramou o seu Espírito sobre a sua vida em Cristo, você está abençoado. Glória a Deus. Agora precisa você compreender, pastor, eu sou crente, mas eu não sinto nada disso que o senhor está falando, não, pastor Valmir. Amém. Mas é exatamente essa obra daqui, da Rádio Novas de Paz, do Estudo Bíblico Novas de Paz, que através da palavra diz, conhecereis a verdade, conhecereis o plano da salvação, e esta salvação que está em Cristo vai te libertar do ódio, da mágoa, do ressentimento. E é muito desafiador, pastor Alain, porque muitas das vezes alguém está magoado com o outro por causa de uma injustiça cometida. E como é que você vai mostrar que ama, que você aceitou a Jesus? É quando você for lá perdoar, é quando você diz assim, ó, tu me fez mal, mas Jesus perdoou, meu coração lavou. Ó, que coisa linda. Eu creio, pastor Alain, que hoje, através desse estudo, Deus está trazendo paz, conforto aos corações machucados. É crente, mas está com a raiz da amargura. Eu creio que hoje Jesus, através da sua palavra, está fazendo uma coisa nova no teu coração. Aleluia. Ele está tirando esse deserto que você está vivendo, essa religiosidade.
Glória a Deus, sentimos a alegria de Deus aqui, pastor. Sabe o que eu sinto, pastor? Eu vejo às vezes, eu costumo falar que o perdão é como aquela ferida que quando a gente é mais jovem, a gente corre, se machuca e com o passar do tempo fica somente a cicatriz. E quando você olha para a cicatriz, você lembra de tudo o quanto você passou, que gerou aquilo ali, o que gerou, mas você não sente mais dor. Então o perdão é você lembrar da cicatriz, lembrar do ferimento e não sentir mais dores alguma. Glória a Deus. Pastor Alan Máximo, continue aí, por favor, no nome de Jesus. Amém, pastor. Olha, um segundo tópico é falar, pastor, o que a gente vem falando aqui, vem falando já, é um assunto que puxa o outro, que fala justamente sobre esse amor, o amor como a manifestação da graça, não é? Então a graça como manifestação do Espírito, e não há nenhum outro, o autor, ele coloca muito bem frisado aqui, pastor, que não há nenhum outro local onde nós podemos, digamos, sentir esse amor que não seja dentro da casa de Deus. É muito bom quando você chega no templo, quando você é bem acolhido, quando você é bem recepcionado, quando você é bem recebido, quando os irmãos fazem aquela festa e quando você é acompanhado, é tratado, mas também é bem fácil nós sabermos que a igreja ela é um hospital espiritual. Então, para saber se você está sendo tratado ou se você está curado daquele mal, vai lhe acontecer na sua caminhada algumas coisas que, para saber, a pessoa era arrogante, então vai acontecer alguns fatos, alguns espinhos, alguns pedregulhos dentro da vida espiritual, para saber se de fato, naquele âmbito espiritual, você verdadeiramente está curado. Isso não quer dizer, pastor, que a igreja não tem amor. Isso. É? E é um processo, né? Não é uma coisa que vai chegar da noite pro dia. Assim seria muito fácil. Até Deus vai mostrar o quanto a gente, às vezes, não tem o amor para poder chegar a ter o amor. E também, aquele que já tem o amor, não perdeu o amor. Que Jesus falou, né? Dizendo assim, tenho, porém, contra ti que perdestes o teu primeiro amor. Ou seja, é perigoso. Você começa bem, você começa fundamentado na fé, mas as investidas do mal, digamos assim, a falta do amor nos que estão dentro da igreja vai lançando sobre você o quê? Uma doença espiritual. Exatamente. Como está colocado aqui, né? Buscar, demonstrar a graça. O que é a graça, como o bem colocou? Alguém lhe faz mal, você continua bem com ela. Mas rapaz, eu destratei fulano. Isso. Eu tratei fulano mal. Mas ele continua com aquele coração puro. Aí, fulano é crente mesmo. Veja, pastor Alan. Não é assim. Eu fico observando, pastor, lá no capítulo do Evangelho de João, no capítulo 11, quando tentaram apedrejar Jesus com os discípulos, e Maria e Marta foi lá para pedir que ele voltasse para a aldeia, para poder ir ressuscitar, para poder avisar que Lázaro estava enfermo. Certo. E aí os discípulos olharam para ele e disseram, mestre, vamos voltar para aquele lugar onde tentaram nos apedrejar. Ou seja, Jesus estava mostrando para eles ali, dando uma lição para eles que o fato ocorreu naquele momento, mas passou. Não é para você guardar a raiz da amargura, não é para você trazer aquilo e ficar com aquela raiz habitando dentro de você. É você se desprender. E nós aprendemos que os discípulos aqui, eles eram movidos por essa graça, pastor. Eles eram movidos por essa graça, eles davam com amor, eles abraçavam, eles cooperavam, como foi bem frisado pelo Senhor. Eles não precisavam ninguém estar forçando para que fizesse, era algo realmente espontâneo, era algo voluntário. E o autor, ele coloca aqui essa passagem no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, e no versículo de número 33, não é? Quando ele diz aí que os discípulos, os apóstolos, eles se doavam no capítulo 4 e no versículo número 33, nós vamos fazer aqui a leitura, e diz o seguinte, capítulo 4, 33, e os apóstolos davam com grande poder, olha aí, testemunho da ressurreição do Senhor, e em todos eles havia uma abundante graça, ou seja, eles tinham prazer de anunciar Jesus, de falar, né, do amor de Jesus, isso em meio à perseguição, isso em meio a toda a escassez, às vezes, que eles estavam passando, mas eles não se viam, como o nosso pastor bem frisou, eles sentiam alegria de fazer
a obra, de fazer aquilo com espontaneidade, não é? E o contexto ele vai nos mostrar exatamente isso, que o Espírito ele vai operar em um ambiente que ele é propício. Então a igreja do Senhor Jesus Cristo, pastor, a igreja, nós temos que saber que se nós temos que abrir mão de alguma coisa, de doar alguma coisa, que façamos isso pela obra de Deus, cheio do Espírito Santo, que quando você é capacitado pelo Espírito Santo, uma vez que nós somos revestidos pelo Espírito Santo, o Espírito Santo ele nos reveste, ele nos capacita para o bem comum, que é a obra de Deus, e nós somos ligados através dessa unidade, justamente é por isso. Um que sabe louvar, tem outro que sabe ministrar, tem outro que já não sabe louvar bem, não sabe ministrar bem, mas é muito bom na área da intercessão, da oração, e todos nós... É a multa e a forma graça de Deus, para que ninguém se soberbeça, né? Exatamente. Para cada um, Deus dá uma medida, e se a gente entender que cada um é útil e está contribuindo, isso, o reino de Deus cresce, e o crescimento está em cima disso. Quando você se sente útil, sente participante dessa obra para a glória de Deus. Ele fala também, né, pastor, nesse tópico aqui da graça, uma manifestação do perdão, que o senhor bem colocou aqui da ferida. Sim. Quando o autor coloca que essa graça não nos dá direito de a gente não perdoar quem nos ofende, porque se dói algo dentro da igreja é você ser machucado pelo seu irmão. E por mais que a gente fale desse amor, meu amado irmão, que está nos acompanhando, que nos escuta pela rádio 88. Rádio Nova de Paz, ou através das redes sociais, estamos falando da igreja cheia do amor. Essa igreja cheia do amor não é uma igreja perfeita, não. Isso. Porque muitas das vezes a gente cobra dos outros algo que a gente também não está fazendo, né, pastor Alain? Ninguém contribui, ninguém ora, e você está fazendo isso? Não está fazendo. Então, aí você veja, aí essa questão, por mais que às vezes a gente instrua, mas às vezes o perdão, o embate espiritual é muito intenso e há uma mágoa. E aí há o perdão, pastor. Aí quando a gente pega nisso aqui, vamos dar um exemplo. José foi vendido por quem? Positivo. Pelos seus irmãos. Davi foi rejeitado também pelos seus irmãos. Se você observar, às vezes essa concepção que a gente tem, Deus não sabe que a gente é imperfeito. Mas a gente não é aceitar essa imperfeição e estar sempre tratando o outro mal. É saber que a graça de Deus nos salvou e que agora eu não tenho o direito de ofender. E se eu ofendi, eu tenho que pedir perdão. Mateus capítulo 6, versículo 15 vai dizer, glória a Deus, falando da graça manifestada pelo Espírito Santo. Há uma ação do Espírito. 6,15 vai dizer... se porém não perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. E Mateus 18:35 vai dizer também isso. Assim vos fará também meu Pai celestial, que se do coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas, ou seja, se a gente não, nós temos que aprender a perdoar. Então o amor de Deus, onde é que se mostra que a igreja tem o amor de Deus, ela está cheia de amor? Quando se há um perdão. E hoje é tão difícil que o perdão tem que partir da pessoa. Aí, exemplo, chega para nós, o senhor pastor, aí tem aquele problema, você chega para os dois irmãos, aí ninguém quer pedir perdão. Isso. Ninguém não acha nem que ofendeu. Olha que crise. Distratou, falou mal e acha-se no direito de achar que não ofendeu. E muitos até, pastor, querem receber o perdão, mas não querem ceder o perdão. Né? Então lembra daquela passagem, daquela parábola de Jesus, onde ele conta que um servo estava devendo muito, né, ao seu senhor. Ele recebeu o perdão da parte do rei, e quando chegou o momento dele perdoar, ele não soube perdoar, ele não quis perdoar. Então, há muitos que querem, mas não querem ceder, não querem doar. E exatamente a graça que nos é dada, que nos faz compreender que nós também não estamos livres de cair em tentação, não é? Nós não caímos em tentação por meio desse revestimento espiritual que nos convence do pecado. Mas se o homem tiver sem esse revestimento espiritual, se ele estiver fora da graça, é impossível. Por isso que
Por isso que a gente vê a ação de Deus muitas vezes na igreja. Você vê aquele nosso ambiente pesado, as pessoas não querem perdoar, receber o perdão, mas não querem perdoar porque a ofensa machuca. E principalmente partindo do irmão, aquele parece que vê um tsunami, né, de ira, de raiva. E se a gente não se fortificar na presença de Deus, orando a Deus, pastor, nós não vamos conseguir. Antes de entrar nesse segundo subtópico, que é a graça com favor imerecido, deixa eu falar que Jesus em tudo advertiu a nós, nos preparou para os dias de hoje, pastor Lamarcio. Mateus capítulo 24, o sermão profético e os princípios das dores. Jesus não tinha nem morrido, pastor Alan. Sim. Mas ele já estava preparando, não só aqueles discípulos, mas a nós. Porque aqueles discípulos, eles vivenciaram uma perseguição muito intensa. Era ameaçado fisicamente a perder a vida por amor a Jesus. Hoje, alguns países têm essa ameaça. Mas a maior ameaça é negar a Jesus por uma perseguição espiritual silenciosa, mortífera, que está lançando uma frieza muito grande. Olha o que é que Jesus falou. Mateus capítulo de número 24, capítulo número 24, versículo 10. Neste tempo muitos serão escandalizados e trar-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Então ele mostra que trairá-se-á uns aos outros, uns vão aborrecer os outros. Isso é prova, pastor, do que está acontecendo hoje. Você está dentro da igreja, mas está ali uma ação espiritual, está ali o pecado sendo lançado, e quando entra no nosso coração, gera uma frieza. Isso. E Jesus falou disso, olha, vai se multiplicar. Ou seja, não vai ser de um em um, não. É um efeito cascata. Exemplo. Deus o livre. Só exemplo, meus amados irmãos. Eu vou lá, faço algo de muito ruim como o pastor Alain. O pastor Alain, chateado, não vai perdoar. Aí ele vai olhar para Anderson e vai fazer a mesma coisa que eu fiz com ele. Aí Anderson, sentido com muita raiva com ele, é crente, mas agora não está vigiando. Exato. Aí Anderson vai lá, fala com Felipe também. Aí quando você vai observar a multiplicação da iniquidade, ela está sendo propagada porque Jesus falou que haveria um esfriamento, ou seja, aquele fogo, aquele coração cheio do Espírito já não tem mais. Aí vai desencadear todo um problema, que é o que está acontecendo hoje. Aí você que está nos acompanhando, está dentro da igreja, não existe amor não. Meu amado, existe sim. Lógico que a gente tem que contextualizar, como eu coloquei, pastor, no começo. Nós temos que contextualizar que a realidade, Jesus que disse, próximo da vinda dele, haveria guerras, rumores de guerra, uma iniquidade, a perversidade, inversão de valores. É o que está acontecendo hoje. Olha, está tão difícil hoje que amar até hoje dentro de casa está difícil, pastor. É um desafio, pastor. Você vê os pais aborrecendo os filhos e os filhos aborrecendo o pai, quando existe um amor de vínculo de anos, mas mesmo assim a iniquidade, a maldade está em escala, meu Deus, como nós somos carentes dessa graça. Pastor, continue aí, meu pastor. A graça com favor imerecido, já estamos do meio para o fim. Estamos estudando sobre o amor, uma igreja cheia do amor. A graça com favor imerecido, né? Glória a Deus, né? Que ele baseia-se lá, né? Há ainda outros aspectos da graça de Deus revelada nesse contexto. Em todos haviam abundante graça. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 33. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição de Jesus, e em todos havia abundante graça. Você não pode dizer, os irmãos que estão nos acompanhando, você não pode dizer, você é crente, sim. Então Deus, quando derramou sobre você, derramou a medida perfeita,
de graça, de amor, de alegria na sua vida. O que cabe você entender isso. Aí a obra de Deus é feita. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 33. E os apóstolos davam com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e em todos eles haviam abundante graça. Exatamente, pastor, como o senhor bem frisou, esse texto aqui, ele encontra-se aqui deslocado, mas ele aqui é posto, através de um propósito para mostrar aqui a razão, o motivo. É como o nosso pastor acabou de frisar, do mesmo jeito que a graça, ela vai contagiando, se nós não tivermos, digamos, de atalaia, vigilância, você também vai propagando também, vai disseminando também o ódio, vai disseminando também... Se der lugar ao Espírito, ao amor de Deus, se multiplica, mas também se não... Exatamente. Vai propagar a mensagem do diabo. A mensagem contrária. E nós temos que ter digamos, esse cuidado que o Espírito Santo em nossas vidas é um ser muito delicado. Então, se você é usado por Deus e tem um momento que deixa ser usado pela carne, então é uma luta, pastor? É uma luta constante, e o apóstolo Paulo mesmo vai falar isso. O apóstolo Paulo fala que aquilo que ele gostaria de fazer, ele não fazia. Mas aquilo que era contrário para que ele fizesse, ele era levado a fazer. A natureza pecaminosa, a natureza é uma luta. A herança adâmica, que é justamente esse conflito. Aí pode até fazer uma colocação aqui, os irmãos que estão nos acompanhando. A quem você está alimentando? A velha natureza? Ou a natureza agora que você recebeu em Cristo? Porque se você fortifica-te na graça, como Paulo falou para Timóteo, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. Ou seja, é esse estudo, é esse assunto, é o tempo que nós estamos dedicando para que os irmãos sejam abençoados. Agora, se a pessoa não decide a tomar essa decisão, vai viver desprovido de toda a bondade de Deus em Cristo Jesus. E vai estar cobrando dos outros o que ele não está fazendo. Meu pastor, aqui para finalizar, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 9, aí nos diz o seguinte: quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus que vos ameis uns aos outros. Olha aí. Já é bem claro. Paulo traz aqui uma orientação, que não era necessário. Por quê? Porque essa igreja em Tessalônica já estava colocando em prática o amor de Deus. Isso. Então, que se conhece a árvore pelo fruto, se não se coloca uma luz debaixo de uma mesa. Está entendendo? Então, ou seja, se coloca algo. Então, é isso que Deus quer que nós façamos. E é possível, pastor Alain. Sim, porque esta obra... Deixa eu falar uma coisa aqui interessante aqui, para a gente entender. Meu amado, quando você está fazendo isso naturalmente, buscando Deus, sem ser religioso, o que acontece? Vai ser natural o perdão, vai ser natural. E você vai ser um crente saudável, sal, luz. Glória a Deus. Que possamos ser sal, que possamos dar testemunho desta tão grande salvação. Agora, precisamos compreender tudo isso que Jesus falou, que o apóstolo falou e que nós estamos abordando aqui para a glória do nome de Jesus. Terceiro ponto, meu amado irmãos, para dar continuidade aqui, glória a Deus. E também tem, pastor, primeira carta aos Coríntios, para colaborar com isso aqui. Primeira carta aos Coríntios 15:10, glória a Deus, que quando a salvação chega, há um sentimento de gratidão. Se eu sou grato a Deus, eu não vou cobrar do pastor Alain. Se eu estou bem com Jesus, não me falta nada, pastor Alain. O que falta? Falta um relacionamento melhor dos cristãos com Deus. Falta Jesus. Em João 15 fala: vós estás limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Ou seja, essa palavra ela tem poder para purificar. Hebreus 4:12, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes. Ou seja, a verdade liberta, cura, lava o homem por dentro. Isso. Aí o que vai ficar? Um crente contente, alegre. E só por meio da graça, pastor, é que pode gerar realmente essa alegria, no interior do cristão, mesmo ele passando por alguma prova. E ele não cobra, pastor. Olha, o crente que foi liberto entende a graça. Ele não cobra do outro, porque ele sente isso. Eu não vou cobrar do pastor Alain, porque o que Deus me concedeu
Foi graça, Exato. não é merecimento. Sabe por que às vezes a pessoa cobra tanto do outro? Porque ela vive pela lei. Ela não vive pela graça. O que é a lei? Tu tem que fazer isso. Não, meu filho, é isso não. A graça de Deus, ela é tão boa que ela não cria. Lembra do 1 Coríntios, capítulo 13? Ela não cobra, ela não se soberbece, ela não se engrandece, Glória ela a não é Deus, orgulhosa. Enfim, pode ler, pastor Alan Máximo, 1 carta aos Coríntios 15:10. Pois não, pastor. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Aí eu vou fazer uma pergunta, vou botar um temperinho aí nesse negócio. Será que o investimento de Jesus na sua vida, meu amado irmão, está sendo vã? Porque Paulo reconhece que o que Deus fez na vida dele não foi perdido. Isso. O que eu entendo aqui, pastor? Há uma gratidão de Paulo em reconhecer que Deus libertou ele e que agora o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, o amor dele me resgatou. Não foi vão ele levar aquela cruz, não foi vão aquela bofetada. Exatamente. Eita, que coisa maravilhosa, meu E ele amado. está Glória a dizendo, Deus. e mais importante, pastor, que a gente observa nessa passagem, Paulo, ele não traz para si a glória. Muito pelo contrário, ele arremessa essa graça, não é? Esse bem que ele foi dado ao Senhor Jesus. Ele disse, olha, todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Ou seja, ele abre mão, né? De certa forma, ele se esvazia do seu eu e ele diminui na realidade, ele deixa Cristo crescer na sua vida. Glória a Deus. Dando continuidade aqui, glória a Deus, está uma bênção. A gente pensa que não, mas o Espírito Santo vai colocando palavras, a gente vai sendo assim transformado, pastor Alain. O homem interior, ele vai sendo abastecido da palavra de Deus para a glória de Jesus. A manifestação do amor na solidariedade cristã. Quando fala isso aqui, o autor não está abordando isso, mas eu queria fazer um paralelo aqui, pastor Alan Máximo, dessa contribuição generosa, não é algo que venha ter que dizer assim, é algo que parte da própria pessoa, né? A busca pela equidade. Aí eu vou falar um parênteses aqui. Tem pessoas que elas, até nas contribuições, elas estão aprisionados. Ela não sente nem disciplina, nem prazer, nem vontade. Pelo contrário, ela às vezes sente raiva. Exato. E ainda há na internet muitos que ensinam que você não deve dar dízimo, que deve dar oferta. Mas, olha, Barnabé, lá, o senhor estava falando um texto aqui, ele disse que ele não se achava que aquilo pertencia a ele, mas ele, com o coração tão aberto, vendeu a sua propriedade voluntariamente e compartilhou. E é tão interessante. Aí a pessoa está apegada, você vai levar o quê? Me diga, pelo amor de Deus. Muito pelo contrário, pastor, do que ocorreu no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, daquele casal, não é? Ananias e Safira. Não é? Então tem muita Ananias e Safira, viu? É totalmente o contrário. Eu acho que se estiver escutando a gente, vai ficar... Exatamente. Meu amado irmão, a palavra de Deus quer te libertar. A palavra de Deus, muitos estão presos. O pastor está rico, olha aí, não tem nada, a igreja está miserável. Miserável é aquele que não enxerga a graça de Deus na sua vida. Como Jesus falou lá, cego, miserável, pobre, nu, desgraçado. Menino, que palavra pesada. Parece até que não foi Jesus que falou isso. Mas se ele não dissesse que fosse Jesus, e a gente dissesse que fosse Satanás que estivesse falando, a gente acreditaria, pastor. Exatamente. Porque é muito forte. Como é que João está lá orando, João está lá na ilha de Pátimo, o Espírito de Deus, Jesus fala pessoalmente, diga para eles, estava dentro da igreja, mas não sabe o que é a salvação. E você que está dentro da igreja, vigie, porque tem pessoas que não sabem o que é a salvação em Cristo Jesus e está com veneno. Eu não quero tirar da programada não, pastor Alan Máximo. A gente tem que falar aqui, às vezes o Espírito Santo impulsiona a gente a falar, porque milhares de pessoas estão nos acompanhando. Isso. E às vezes estão até perdendo a fé, pastor Alan Máximo. Está dentro da igreja, está já saindo da igreja por causa de alguém que está lá dentro, lançando toda a contenda, pregando não, porque pregar Jesus traz liberdade. O que traz escravidão é obra do diabo. E muitos já não estão nem mais inseridos no corpo de Cristo. Porque quando um membro
do corpo, ele adoece, não é? A gente sabe que dentro da medicina, na ciência do campo, não é medicinal, esse membro ele é amputado. Ele tem que ser amputado, porque se ele não for amputado, ele vai fazer com que os outros membros, todos eles também se percam. Então, de imediato, tem que ser amputado. Ele vai trazer todo um problema, né? Mas aí tem muitos que não estão nem mais inseridos no corpo, e aí fica, como a gente observa, pastor, parece que foi o pastor Edilson que ministrou na escola bíblica do ano retrasado, ele falando que o diabo mudou agora a sua forma de agir. Antes ele desconvertia, ele errava para fora. Hoje ele desconverte e fica dentro da igreja, desconvertendo os demais também. E Paulo traz uma orientação, né, de um jovem que estava tendo um relacionamento ilícito. E Paulo diz assim, retire-o daí. É exemplo que o senhor está falando. Mas dando continuidade aqui, a busca pela equidade. O dicionário Aurélio da língua portuguesa conceitua equidade como a disposição de reconhecer igualmente o direito de cada um. Olha como isso aqui é tremendo, o direito de cada um. Foi o exemplo que eu falei lá atrás. Sim. Exemplo, tem uma pessoa que tem uma condição financeira rica, ele é abastado, Deus abençoou ele, mas tem um irmão simples, aí Deus salva os dois, e agora eles estão dentro da igreja. O que não tem a condição financeira que o outro tem, ele não se sente desprezado. E o que se sente, e o que é rico, tem uma condição financeira boa, o amor de Deus derramou no coração dele, ele não se sente superior. Então, havia igualdade, né? Existe, isso aqui, ó. É disposição em reconhecer a igualdade do direito de cada um. Então, quando Jesus entra, esse sentimento que, às vezes, o orgulho, o interesse pelo outro. Aquele pastor ali, vou ser amigo dele porque ele tem dinheiro, ele vai me dar dinheiro. Então, esse sentimento, né, de equidade, o Espírito Santo, quando entra em nossos corações, a gente reconhece que aquilo que o outro tem, não tem inveja. Exato. Está dentro dos 10 mandamentos, pastor. Não cobiçar as coisas do próximo. Você está entendendo, meus amados? Que coisa linda aqui. Assim, diferentemente da igualdade, a equidade não enxerga as pessoas como sendo todas iguais. Ou seja, cada um na sua medida. Dons espirituais também, pastor, porque tem pessoas que são invejosas. Pastor Alão fala em língua, pastor Alão canta, pastor Alão prega ali, Deus derrama graça. Aí o outro, ele sente inveja por não ter essa graça. Quem tem o Espírito Santo, que está com amor, ele se alegra. Glória a Deus. O pastor Alain pregou, foi uma bênção. Glória a Deus. Aleluia. Quem tem o Espírito Santo de Deus, ele sente prazer quando o outro está derramado o coração dele para a obra de Deus. Veja aí o sistema comunista. Tem que falar, exatamente. Direitos iguais. Direitos iguais. E por que os que são os donos não repartem o que ele tem? Exato. Então, os países que têm um sistema comunista, os presidentes desse país, ele reparte o que ele tem? Ele é comunista? Está vendo que eles mesmo fundamentam comunista de ser todo mundo comum, mas o que eles têm, as propriedades que ele tem é de igual comum a todo mundo, porque a comunista todo mundo tem direitos iguais. Seja, eles quando passam mal, eles vão para os hospitais que o pobre passa, então não é direito comum. Exato, pastor. É uma opressão, é o interesse no direito do outro. Por exemplo, tu és rico, aí sou comunista, eu vou ter direito, isso é comunista, isso é cobiça. Exatamente. Eu estava até vendo uma reportagem, uns dias desses, que uma moradora de Cuba, onde há um sistema comunista, e ali falando ali que o presidente, a lei daquele país, de Cuba, ele vive muito bem, ele e os familiares dele. Todos são assim. Mas a nação mergulhada na miséria. Não, mas todos são assim. Todos, se você pegar o sistema, é dessa forma.
Então, colaborando, justamente, o pastor citou um exemplo, como tem vários exemplos, está aí notório. Aí, dando continuidade aqui dessa equidade, pastor Alan Márcio, no versículo 34, se o senhor poderia ler, Atos dos Apóstolos 4, 34, que assim, o direito, assim, o Deus, quando entra no nosso coração, não me vai dar, não vai despertar o interesse pelo que os outros têm. Assim, Deus faz você entender que aquilo que o outro tem, e a felicidade não está no bem material, não. Tá entendendo? Isso. Não está no bem do outro, não está no material. A felicidade está... tem pessoas que elas estão satisfeitas com o que tem. Se eu puder ler, por gentileza, Atos dos Apóstolos 4, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 34. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdade ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Então era algo voluntário. Glória a Deus. E outra coisa que é interessante aí, tudo que Jesus falou, diz, quando você for dar esmola, dê com uma mão e a outra, porque quem vai dar e dá de coração, ele não dá para aparecer. Porque ele sabe que há um desconforto, às vezes, uma pessoa que está recebendo, e só bate uma foto, toma aqui, estou te dando isso aqui. Exato. Aí a pessoa, ela, dependendo da situação da pessoa, ela se sente até desconfortável, porque a gente está dizendo que ela é uma miserável, né? Está expondo o momento da pessoa ali, difícil. Então veja só como é difícil, pastor. Olha, tem que ter muita graça. Porque às vezes também a gente pode fazer isso para estimular os outros a fazerem. Veja como é a interpretação de cada um. Quer dizer, você pode estar, alguém pode estar dando uma oferta, alguém pode estar dando uma cesta, alguém pode estar dando ajuda ao irmão, e até fazer aquele registro para estimular os outros a fazerem. É diferente de uma promoção. É diferente de querer constranger a pessoa. Isso. Então, é assim, tanto quem recebe quem está dando, a gente precisa ter muita graça para poder não se embaraçar com esse negócio. Pastor Valmir, aqui no versículo 35 diz, e repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Isso aí mostra muito a questão da necessidade. Eu estou necessitado, suponhamos, eu recebo uma vez e agora eu fico na zona de conforto. Ou seja, eles eram, acima de tudo, sinceros. Era repartido conforme a necessidade que cada um, se já supriu a necessidade, eles diziam, não preciso mais, que essa ajuda sirva para outro, não é? Então, a igreja de Jerusalém, ela tinha esse momento de repartir do pão, da comunhão, que eles se doavam voluntariamente, mas era uma igreja sincera, era uma igreja que ela vivia pela verdade. Segundo o subtópico, que já é parte do que o senhor estava falando, propriedades e compartilhamentos. Estudiosos observam que a igreja de Jerusalém vivia uma comunidade de compartilhamento, não de domínio. Os crentes mantinham a propriedade de seus bens, mas as disponibilizavam conforme a necessidade de cada um. Tem duas situações aqui. A primeira é que a pessoa, digamos assim, se eu tenho minha casa, aí tem uma pessoa com necessidade, eu vou lá e compartilho a minha casa para o evangelismo. Eu estou compartilhando. E outras situações, eu vendia minha casa e o dinheiro desta casa, ele não administrava, ele colocava aos pés dos apóstolos para que eles vissem qual era a melhor necessidade. E você veja que existia um respeito, existia, e cabendo os discípulos, os apóstolos, fazer a distribuição de forma justa, na medida de que cada um, ou seja, se um precisa de 2 pães, outro dá 2 pães, se um precisa de um, dá um, conforme a necessidade de cada um, para a glória do nome de Jesus. Isso pode ser observado com Maria, mãe de Marcos. Ela também pertencia à igreja de Jerusalém. E em vez de vender sua casa, pôs a serviço da igreja, transformando-a em uma casa de oração, aonde a igreja se reunia. Atos 12:12, pastor Alan Máximo. Então, vamos fundamentar aquilo que ela não vendeu, mas ela... Aí eu entendo uma coisa aqui também, pastor Alan Máximo. Não faça aquilo que Deus não está mandando.
Muitas das vezes o homem diz assim, faça isso, dê, traga, Isso. mostre que você ama a Deus. Não, quem vai fazer isso é Deus na sua vida. Glória a Deus. Se é o Espírito Santo de Deus que está lhe produzindo isso, vai lhe dar graça, vai dar crescimento, vai suprir toda a sua necessidade. Atos 12 nos diz: e considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Então aqui ela compartilhava, tá certo? Glória a Deus. E o último ponto, um exemplo de voluntariedade. Deixa eu ler aqui, pastor Lamáximo, Deuteronômio capítulo 15, versículo de número 11, falando sobre dessas necessidades, falando dessa, que até, veja só, eu vou dar um exemplo aqui, como eu já falei, ou seja, uma pessoa ela tem uma condição melhor, mas também vai ter pessoas que vão ter uma condição difícil. Deus cria circunstância para que o nome de Deus venha a ser glorificado, ou seja, às vezes a ideia de querer acabar com a pobreza, não é que Deus quer pobreza, não é que Deus quer pobreza, mas também Deus quer mostrar que aqueles a que recebeu possa dar para aqueles que são necessitados. Mas logicamente, se a pessoa não tiver o amor de Deus, vai dar, Com certeza. vai tirar até o que Exato. não tem. Se eu podia ler, por gentileza, pastor lá, a Deuteronômio capítulo 15, versículo 11. Que é justamente fundamentado nessa administração desses bens materiais, da administração, até das pessoas carentes de dentro da igreja, das pessoas que necessitam. Deuteronômio 15, versículo de número 11. Deuteronômio 15, versículo 11 nos diz o seguinte, deixa eu aqui ver aqui. Glória a Deus, nós estamos já dando conclusão aqui para a glória do nome de Jesus. Pois nunca deixará de haver pobre na terra, pelo que te ordeno, dizendo, livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. Olha só, então veja, assim, livremente, voluntariamente. Então, será que a pessoa não enxerga que a pessoa está com necessidade? Você tendo sobrando, você não dá. Não dá, exato. Está entendendo? Aí é justamente isso, falando assim, da voluntariedade. Lucas destaca que os que possuem herdade ou casas, vendendo-as, trazia a preço do que fora vendido. E o depositava aos pés dos apóstolos, 4:34, por gentileza, pastor Lando. Nada aqui foi feito de forma obrigatória, ninguém contribuiu porque foi constrangido a isso. O texto bíblico deixa claro que havia voluntariedade nos crentes em ajudar os outros. Lucas 4. Não, Lucas não, Atos 4:34, que está na lição, né? 4:34. Exato. Glória a Deus. 4:34, né? O 35, já lembro, já fizemos. Assim, ó, e não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam a preço do que fora vendido e os depositavam aos pés dos apóstolos e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Ou seja, aqui a gente aprende toda a administração. Veja só, era um sistema perfeito do amor, aonde eles tinham algo em comum. Ninguém diz, rapaz, eu tenho essa casa aí, vende pra a gente fazer. Não, o Espírito Santo de Deus produzia neles isso. Isso eu bem citou aqui um exemplo triste, que veja que o diabo está sempre ali, né? Exato. Quando Ananias e Safira, eles fizeram isso, mas não de uma forma correta, e chegaram diante de quem? Diante de Pedro, e Pedro perguntou, quem foi? Nós não mandamos, claramente Pedro diz isso, nós não te obrigamos a fazer isso. Ou seja, não era um sentimento da graça de Deus, pastor Lamáximo. Ele tinha a voluntariedade, ele estava livre, né? Mas uma vez que ele colocou o propósito no coração e não cumpriu, ele foi cobrado por Deus. É exatamente isso, meu pastor. É o que nós fizemos a leitura ali no livro do Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 8, aquela igreja que mostrava ser uma igreja espiritual, mas que na realidade ela estava em falta com Deus, né? E aquela igreja lá do livro
no capítulo 2, aquela igreja amorosa, fervorosa, com o passar do tempo ela foi também se relaxando e deixando de lado as coisas espirituais, e o Senhor convida para que ela volte ao primeiro amor. E quando Deus, aqui concluindo, né, assim, quando a gente fala do amor, o amor de Deus vai trazer um contentamento. Então, vai trazer um contentamento na vida de quem está fazendo isso. Exato. Então, se Deus colocou algo no coração, é porque vai produzir você um crescimento. Pastor Alain Máximo, glória a Deus, faça as suas considerações finais e vamos concluir para a glória do nome de Jesus. Meu querido pastor, mais uma vez eu quero agradecer ao nosso pastor presidente, nosso pastor diretor da Rádio Novas de Paz, nosso pastor Francisco Técio. Também louvamos a Deus pela vida do coordenador da rádio, o nosso pastor Júnior, ao senhor, o nosso superintendente das EBDs, o nosso terceiro vice-presidente também no ministério. Eu me sinto honrado, me sinto muito grato a Deus por essa oportunidade de aqui poder colaborar com esse trabalho e frisar aqui aos nossos queridos irmãos que estão em casa, nos ouvindo e também nos assistindo, que priorize as coisas espirituais, não é? Priorize as coisas espirituais. Quando eu digo priorize, eu também me incluo também nessa prioridade, para que a gente possa viver este amor puro, este amor verdadeiro, e que vivamos, não é, de acordo como Deus quer que vivamos, exalando esse amor, um amor que leva-nos a ficar mais próximo de Cristo, pastor, a ter verdadeiramente Cristo, não somente em palavras, mas também por atitudes, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queremos também louvar a Deus, agradecer ao Senhor por esta dádiva, pastor. A gente não é merecedor, sim, mas Senhor, a sua graça nos alcançou e estamos compartilhando esta verdade com os nossos amados ouvintes da Rádio Novas de Paz, também pelas redes sociais. Queremos agradecer ao nosso pastor presidente Francisco Técio por esta liberdade que ele nos dá, essa confiança de estarmos aqui, aos amados ouvintes que estão nos acompanhando. Tudo que nós estamos fazendo aqui é porque Deus já colocou no nosso coração de te abençoar para a glória do nome de Jesus. E eu entendo, pastor Alain, fazendo a minha conclusão aqui, glória a Deus, que Deus ele quer que a gente cresça na graça, cresça no conhecimento, e que a gente não se prive do amor dele. Glória a Deus, que a gente possa, digamos assim, entender que não é um processo simples, mas também não é tão complexo, é um processo paulatino, e que cada decisão que nós venhamos tomar, possamos crescer para a glória do nome de Jesus. Vamos orar a Deus e terminar esse trabalho para a glória do nome do Senhor. Senhor nosso Deus, Pai eterno, através do nome de Jesus, sim, Jesus querido, somos gratos por tão grande salvação, por esta rica oportunidade. E também oramos, Senhor, a Ti, pelos nossos irmãos, os que nos escutam, Senhor. Aleluia, que a Tua palavra, que ela é forte, mas ela produz vida, ela produz liberdade, ela produz graça, ela produz voluntariedade, satisfação, gratidão, Senhor. Aleluia, que neste dia, Senhor, a Tua palavra venha fazer uma coisa nova na vida daqueles que nos escutam, e que eles possam, Senhor, ser abençoados, sim, através Jesus dela, Senhor. Te pedimos, Deus, livra do mal, dos acidentes espirituais, das setas malignas, da raiva, da ira, da cólera, de tantas coisas que faz nos esfriar, Senhor, sim, Jesus, que faz a gente desistir do propósito de Te anunciar. Deus, abençoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, as divinas consolações do seu Santo Espírito, seja com toda a igreja, hoje e eternamente. Toda a igreja diga amém. Amém. Glória a Deus. Acabamos de apresentar o programa Estudos Bíblicos Novas de Paz. Até o nosso próximo encontro. Direção-geral, Pastor Francisco Técio. Estudo Bíblico Novas de Paz.
Ouvinte Novas de Paz, você sabia que pode baixar o aplicativo da rádio mais ouvida de Pernambuco no seu iPhone ou smartphone? Isso mesmo, qualquer celular. Entre em sua loja de aplicativos, baixe e ouça a nossa programação 24 horas por dia. Aqui você ouve a palavra de Deus, louvores edificantes para abençoar a sua vida, a sua família e o seu lar. É só baixar o aplicativo da Rádio Novas de Paz para um sistema Android ou iOS. Não perca tempo. Rádio Novas de Paz. Jesus em primeiro lugar.